Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje é domingo, dia do Senhor, tempo de graça, tempo quaresmal, e eu convido você a rezar comigo nesses minutos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor e aquilo que Ele tem para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho que hoje a igreja nos propõe, palavra de Deus, está em São Marcos, no capítulo 1, versículos do 12 ao 15. A palavra nos diz: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus vem falar ao nosso coração no dia de hoje, vem nos ensinar a passar também nós pelo deserto, tempo de prova, tempo difícil. O Evangelho de São Marcos vem nos narrar brevemente que Jesus, logo que foi batizado, logo que veio sobre ele o Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. E ali ele passou 40 dias. Meus irmãos, esse evangelho está cheio de simbolismo e a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: o Espírito Santo conduz ao deserto porque o deserto é um lugar privilegiado. O deserto, e vamos aqui fazer uma comparação com o Antigo Testamento. No deserto, Deus, ele falou com o seu povo. No deserto, Deus sustentou o seu povo com o maná, com o pão do céu. Deus deu água, Deus proveu carne. No deserto, Deus manifestou a sua presença em meio ao seu povo. No deserto, Deus falava ao coração, como a sarça que ardia diante de Moisés. No deserto também, meus irmãos, Deus, ele provou o povo. O povo passou pela prova no deserto para provar a sua fidelidade e o seu amor. Deus experimentou o seu povo nas águas de Meriba. No deserto também, Deus fez surgir aquilo que há no coração do seu povo, a adoração a Ele, ao verdadeiro Deus, ou os ídolos, né? E nós lembramos que o povo no deserto construiu o bezerro de ouro, ou seja, o lugar de escolha. O deserto também é esse lugar onde Deus nos leva para vivermos a nossa escolha de vida. Meus irmãos, nesse contexto Jesus está. E esse é o contexto privilegiado da vida do cristão. Esse é o contexto do tempo quaresmal. Nós passamos pelo deserto, mas lembre-se, Deus é quem conduz ao deserto. Os mestres de espiritualidade da igreja nos ensinam, ao falar da noite escura da alma, que é Deus que conduz a noite escura. A noite escura não se trata simplesmente de um tempo de aridez, um tempo onde a gente não ouve Deus, um tempo difícil. Não. É um tempo privilegiado, onde Deus está nos ensinando. Por isso, o deserto é escola de santidade. Eu gosto sempre de dizer isso. O deserto é escola de santidade de Deus. Deus fala ao nosso coração no deserto. E o tempo da quaresma, nós somos conduzidos a esse deserto. Para ali, Deus prover. Para ali, Deus nos sustentar. Portanto, meu irmão, minha irmã, uma palavra de ordem que eu gostaria de deixar para o seu coração.
Seja fiel no deserto, seja fiel no tempo da aridez. Não deixe que o tempo do deserto, que o tempo da aridez te faça desistir da caminhada, te faça pensar que Deus não está com você. Porque assim como Jesus é conduzido pelo Espírito até o deserto, você e eu também passaremos por ele, porque é próprio da nossa vida, e seremos neste tempo conduzidos também pelo Espírito Santo, sustentados pela graça de Deus. Mas no deserto também, meus irmãos, seremos tentados. Vamos lembrar aqui um pouco da história do povo de Israel. No deserto eles foram tentados quando Moisés ficou também 40 dias falando com Deus no Monte Horebe. O povo lá embaixo, Arão, o sacerdote, estava lá, e o povo foi tentado também a construir o bezerro de ouro. E eles cederam a essa tentação para adorar a estátua de um outro Deus. Nós também seremos tentados. Tentados em quê? Tentados a ceder a outros deuses, deuses que existem em nós. E que deuses são esses que existem em nós? Vamos falar também da tentação de Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias ali e a palavra diz o quê? Que ele estava cercado pelos animais, pelas feras, e os anjos o serviam. Meus irmãos, nós também temos essas feras. Nós também somos cercados e temos em nós essas feras. Que feras são essas? São os inimigos da nossa salvação. O ter, o poder e o prazer. A concupiscência que há em nós, que nos leva a ter também, nesses 3 inimigos da nossa salvação, ditos de uma outra forma, os mestres de espiritualidade nos ensinam, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de vida. Esses são os inimigos da nossa salvação, essas são as tentações de Jesus no deserto, essas são as tentações do cristão. É isso que nós precisamos combater, pois essas são as feras que estão ao nosso redor, estão dentro de nós, tentando nos afastar do caminho da salvação. Por isso, o jejum, a oração e a esmola também são 3 remédios que Deus nos dá para combater esses 3 inimigos. Meus irmãos, vamos pedir a graça de Deus para nós não cedermos ao desânimo, não cedermos nas tentações e construirmos bezerros de ouro. Precisamos lutar contra as tentações da carne. Por isso, o jejum. O jejum é um remédio espiritual para a tentação da carne. Tentação da carne de fazer da vontade da carne o nosso Deus. Meus irmãos, existe uma ordem em nós. A nossa alma, ou seja, a nossa capacidade de inteligência, a nossa escolha é que precisa governar a nossa vida. E essa nossa alma espiritual, essa nossa capacidade de escolha, capacidade racional do ser humano, precisa levá-lo logicamente a servir a Deus, ou seja, submeter o nosso corpo a servir o Senhor, submeter todo o nosso ser a Deus. Quando existe a desordem, ou seja, a concupiscência, essa ordem se inverte e aí reina em nós aquilo que domina os animais. Se nós, por exemplo, pegarmos a vida dos animais, eles vão agir pelo instinto. Eles não têm a capacidade de escolha. Se, por exemplo, eu te ofereço, você está com muita sede e eu te ofereço um copo de água, mas digo, olha, tem algumas gotas de veneno neste copo d'água. Você, logicamente, pela sua inteligência, capacidade de raciocínio, por mais que tenha sede, não vai beber essa água. Agora, se você fizer isso com um animal, com um cachorro, por exemplo, você vai ver que ele vai ceder ao instinto.
Ele vai ceder à sede que ele sente e vai beber a água e vai morrer. Se você, por exemplo, está numa carroça levada ali, puxada por um animal, se você bater naquele animal, ele não vai se voltar a você e perguntar: por que você me bateu? Vamos conversar aqui, não precisa me bater, só você pedir que eu vou andar. Ele não vai fazer isso. Se você bater nele, o que ele vai fazer? Ele vai andar. Por quê? Ele vai fugir da dor. Então, na lei da carne, na lei que não é racional em nós, na lei dos animais, que reina na vida animal e que por vezes pela desordem reina em nós, essa lei acontece. Foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer. Então, se você é guiado por essa lei, a sua alma racional, a nossa capacidade de escolha, ela é governada pelo instinto da carne. E aí nós vamos buscar o prazer naquilo que sacia a nossa carne. Por isso o jejum nos ajuda a reequilibrar a balança, ou seja, não é a carne, o desejo, a necessidade que precisa nos guiar, mas é a nossa capacidade de escolher. Eu escolho Deus, eu escolho buscar a Deus, eu escolho servir o Senhor, eu escolho estar com Deus, né? Para que essa ordem seja restabelecida em nós, precisamos do jejum, precisamos da oração, precisamos da esmola, porque isso nos ajuda, meus irmãos, a reequilibrar em nós aquilo que está em desordem. Senão, se tivermos vontades, a nossa vontade, a nossa escolha, o nosso querer será arrastado por essa necessidade da carne, né? Então, se eu quero comer, eu já estou saciado, mas os meus olhos estão me levando ali a desejar mais comida. Então eu vou comer, mesmo já estando saciado, eu vou comer desenfreadamente, né? Eu sei que eu preciso cumprir as minhas obrigações, estudar, fazer um trabalho de escola, atender bem as pessoas, mas eu estou com o meu celular na mão e a minha carne me leva a desejar ali o prazer de ficar olhando as redes sociais, buscando as coisas. Então, meus irmãos, para quebrar essa desordem, para restabelecer a ordem em nós, o jejum. Porque esses três inimigos, eles são ferozes, né? O desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de vida, né? O desejo da carne é combatido pelo jejum. A concupiscência dos olhos é combatido pela esmola, meus irmãos, pela esmola, né? Você se desprender, você doar, você quebrar esse apego. Nós somos pessoas apegadas. Quando reina essa desordem em nós, nós buscamos acumular riquezas, acumular bens. Por isso nosso Senhor, certa vez no Evangelho, vai dizer: acumulai tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar e a traça não pode corroer. Então, meus irmãos, a concupiscência dos olhos, nós não precisamos, mas nós acabamos desejando. E nós queremos alimentar a nossa alma, o vazio que acaba reinando em nós, tendo coisas, buscando comprar, buscando ter coisas. Então, é necessário combater. Depois, meus irmãos, nós somos chamados também à oração para combater a soberba de vida, o orgulho, a vaidade. Por isso que lá no jardim do Éden, a serpente, quando engana Eva, diz o quê? Não, vocês não vão morrer ao comer desse fruto, vocês serão como deuses. E esse ser como Deus permanece em nós até hoje, esse querer ter o domínio, a rédea de todas as coisas. Por isso o deserto, por isso os 40 dias nos levam ali
a combater esses 3 inimigos em nós. Também, meus irmãos, não é sem razão que Jesus permaneceu 40 dias no deserto. Esse número 40 também é simbólico na palavra de Deus. Foi também por 40 dias que Moisés permaneceu diante de Deus para receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Foi por 40 anos que o povo de Israel caminhou no deserto até chegar à terra prometida. Jesus permanece no deserto por 40 dias e ali ele é tentado. Então, meus irmãos, nós precisamos viver bem esse tempo, esses 40 dias de luta pelo jejum, pela oração e pelas obras de caridade, pelas obras de misericórdia, para que nós saiamos do reino de Satanás, do reino da carne, e passemos a servir e a amar a Jesus. Lembremos também que a palavra nos diz hoje que Jesus era servido pelos anjos, não é? Estava cercado pelas feras, mas ele era servido pelos anjos. Quando você deixar Deus te conduzir na sua dificuldade, você também vai experimentar os anjos de Deus te servindo, te cuidando, abençoando a sua vida. Quando você se permitir conduzir pelo Espírito Santo, mesmo nos momentos difíceis, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, Deus irá te honrar, Deus irá te abençoar, Deus irá te ajudar a passar pela aridez, a passar pela prova. Deus vai te conduzir. Então, assim como os anjos serviam a Jesus, nosso Senhor, você também será conduzido por Deus. Meus irmãos, a palavra nos diz que Jesus foi tentado por Satanás. Satanás, ele é o inimigo, ele é o opositor, ele é o acusador. Então, nós também seremos perseguidos. Passaremos também pela perseguição, pela incompreensão do mundo, mas não podemos parar. Jesus não parou. Nós ouvimos também no Evangelho que Jesus estava evangelizando. Jesus estava anunciando o reino de Deus, anunciando o arrependimento e a conversão ao Evangelho. E você, meu irmão, não pode parar diante das tentações e diante das provações. Você não pode parar. Então, mais uma vez eu quero dizer essa palavra a você. Seja fiel no tempo do deserto. Seja fiel, seja constante, porque Deus está com você. Deus está te conduzindo. O deserto é lugar de santidade. Jesus vai para o deserto. O deserto é esse lugar onde Deus fala ao coração. Assim como 40 dias lá no deserto, Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Deus também falará ao teu coração se você permitir que o Espírito Santo te conduza nesse tempo difícil. Tempo difícil não é um tempo onde Deus se cala. Atenção, vou repetir isso para você. Tempo difícil, tempo do deserto, tempo de aridez, não é um tempo onde Deus se cala. Deus fala e Deus age. Então, tenha paciência, tenha calma, porque você será provado, você será tentado, mas Deus está agindo, Deus está falando, e lembre-se que a última palavra é a dele. Os anjos do Senhor vão cuidar de você. Deus é o mestre do deserto. Ele conduz os profetas ao deserto. Jesus, nosso Senhor, vai ao deserto. Então você também precisa passar pelo deserto para viver a violência, de lutar contra a sua carne, para viver também a graça de ouvir Deus, para experimentar a bênção da providência de Deus na tua vida. Então não tenha medo. Passe pelo deserto, que é um tempo. A palavra de Deus
deixa bem claro isso. É um tempo. Jesus anuncia no Evangelho hoje, chegou o tempo. Então, esse é o nosso tempo para curar a desordem em nós, para recolocar a nossa vontade, o nosso querer, a nossa escolha sob domínio da nossa vida e não a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade. Precisamos passar por esse tempo. Que você escute a voz de Deus, que Deus possa ungir a sua vida e assim você passar por esse tempo de 40 dias ouvindo a Deus, experimentando a providência e sendo cuidado pelo Senhor. E assim saia fortalecido, saia curado, restabelecido e abençoado do tempo quaresmal. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre você, sobre as suas lutas, sobre as suas batalhas, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.